Em um mundo mágico, nasceu um menino preguiçoso e feio chamado Seika, que não tinha poderes mágicos em seu corpo. Apesar disso, ele conseguia lançar feitiços poderosos por causa de sua vida anterior como o exorcista mais forte. Os poderes que Seika possuía eram tão poderosos que até mesmo alienígenas teriam medo dele. A história começa com Haruyoshi, o exorcista mais forte do mundo. Uma noite, inúmeros inimigos apareceram querendo matá-lo. Como ele havia passado toda a sua vida em busca de poder, Haruyoshi acreditava que seu poder ilimitado poderia proteger sua família e amigos, mas ele estava errado. Quando seu aluno favorito foi enviado para assassiná-lo no último momento de sua vida, ele ativou um feitiço para sua reencarnação. Antes de morrer, prometeu a si mesmo não cometer o mesmo erro em sua próxima vida. Então vemos Haruyoshi, que renasceu como Seika. Lamproot Blaze usa um círculo mágico e realiza um ritual para medir o poder mágico de Seika. Ele descobre que Seika não tem poderes mágicos em seu corpo, mas isso não é um problema para ele, pois ainda pode usar suas habilidades através de poderes espirituais. Blaze ficou desapontado e seu irmão mais velho, Gley, riu dele por ser um perdedor. No dia seguinte, Seika junta folhas. Ele usa seus poderes de exorcista e as transforma em animais. De repente, Gley aparece do nada e pretende bater em seu irmão mais novo. Mas Seika usa seus Shikigamis e seu irmão Chorão é atacado por corvos. Nesse momento, Ruft aparece e afasta os corvos enquanto olha desconfiado para seu irmão mais novo. Nos anos seguintes, Seika vive sua vida em paz. Ele era o terceiro filho de uma garota do OnlyFans, por isso todos o ignoravam. Ele não se importava em ser ignorado e começou a fazer invenções malucas como o Dr. Stone. Então vemos uma garota escrava chamada Ifa, que lhe diz que encontrou sua jaqueta que seu irmão valentão Gley havia jogado no lixo. Nesse momento, Gley também aparece e afirma que seu pai permite que ele vá para uma famosa academia de magia. Ele menosprezou Seika e disse que um perdedor como ele nunca conseguiria entrar na academia de magia Laudania. Seika não consegue acreditar que seu irmão burro, que tem medo de pombos pequenos, tem permissão para entrar na Universidade Harvard deste mundo para aprender magia. Ao mesmo tempo, ele ficou curioso e seu pai apareceu, levando Gley para praticar magia. De repente, Seika perguntou se poderia se juntar a eles, pois também queria entrar na academia de magia. Enquanto praticavam magia, Ruft usou seu poderoso feitiço. Em seguida, Gley mostrou a seu irmão mais novo sua poderosa magia de fogo, que ele achava que havia criado após destruir uma pequena pedra com sua magia de fogo, e disse a Seika que um perdedor como ele nunca conseguiria lançar um feitiço tão forte. Então o Ruff diz a Gley para parar de intimidar seu irmão mais novo. Nesse momento, Seika decide mostrar à sua família seu poder avassalador e dispara uma bola de fogo azul sem encantamento. Blaze fica surpreso com isso e entende que Seika é um gênio. No entanto, Blaze já ouviu rumores de que existem pessoas que ainda podem usar magia sem ter poderes mágicos em seus corpos. Depois daquele dia, Seika recebeu mais atenção de seu pai e aprendeu mais sobre magia. Enquanto estudava magia, ele também usava seus Shikigamis para aprender mais sobre o mundo. Quando Seika completou 11 anos, ele se perguntou se poderia invocar todos os seus Ayakashis que selou em sua vida anterior. Em seguida, Seika abriu um portal e convocou Yuki, que ficou muito feliz em ver seu mestre novamente. Yuki imediatamente pulou em cima dele, e Seika ficou impressionado que Yuki pudesse reconhecê-lo instantaneamente em seu novo corpo. Depois disso, ele planejou enviar Yuki de volta ao Reino das Sombras porque precisava esconder suas habilidades secretas. Mas Yuki se recusou a voltar ao Reino das Sombras, então ela se transformou em um Pokémon brilhante. Na manhã seguinte, Yuki Ifa derramou água em Gley, o que o deixou muito irritado. Ela se desculpou e ele disse que aceitaria suas desculpas quando ela fosse ao seu quarto naquela noite. O motivo é que Gley planejava fazer algumas coisas inusitadas com ela para aliviar a pressão, mas Seika decidiu salvar Ifa e interveio. Isso fez com que Gley o atacasse, mas Seika bloqueou o ataque com facilidade e disse a Ifa que ela não precisava ir ao quarto de Gley. Em seguida, ela mostrou a Seika um Pokémon selvagem que estava ferido após uma batalha séria. O motivo disso foi que Ash Ketchum tentou capturá-lo, mas ele conseguiu escapar. No entanto, Seika planeja curar o Pokémon selvagem, então ele pede a Ifa para desviar o olhar, pois não queria que ninguém visse seus poderes secretos de exorcista. Depois que ele derramou suco Slurp no Pokémon brilhante, ele foi curado. Ifa ficou impressionada com Seika, pois ele não tinha poder mágico, mas ainda assim conseguia usar feitiços mágicos. Em seguida, Seika perguntou sobre o segredo de Ifa, pois ele havia notado há muito tempo que ela podia ver espíritos. Ele imediatamente entendeu que precisava ganhar a confiança dela, e disse que também podia ver espíritos. Após saber disso, ela se abriu com ele, e Seika perguntou se ela conseguia controlar os elementais. Ela respondeu que uma vez conseguiu se comunicar com os espíritos. Seika ficou impressionado e perguntou se ela queria aprender magia.
Ela acha que é uma perdedora que nunca conseguiria aprender magia. Mas Seika estava cultivando aura e convocou um fogo que se assemelhava aos espíritos elementais. Em seguida, Ifa teve que praticar o controle sobre isso e Seika percebeu que ela era uma gênia. Nos meses seguintes, eles praticaram todos os dias e Seika ajudou a evoluir. Então, vemos seu 12º aniversário, mas Seika não teve uma refeição especial por ser filho de uma amante. Depois disso, seus irmãos quiseram treinar com Seika e, como sempre, a intenção de Gley era intimidá-lo. De repente, a família foi alertada por empregadas de que um enorme monstro estava se aproximando de sua mansão. Seika percebeu que o monstro era muito poderoso e eles ficaram chocados com isso. Ruff tentou acalmá-los enquanto Gley estava fugindo de medo. Seika imediatamente correu para Ifa, porque estava preocupado com ela. Seika percebe que precisa agir, caso contrário, o monstro matará Ifa antes que ele possa usar seus poderes de exorcista. Ifa consegue se defender e empurra o monstro para trás com magia de fogo. Assim, Ifa conseguiu escapar com uma das criadas, enquanto Seika enfrentou o gigante Salamandra. Quando seu irmão Ruffed chega, ele fica muito preocupado com seu irmão mais novo, mas Seika lança um feitiço de raio laser enquanto Gley se esconde debaixo de uma mesa como um garotinho que precisa do leite da mamãe. No entanto, Seika matou o gigante Salamandra com um único feitiço, fazendo com que a Salamandra caísse, e todos ficaram felizes por Seika ter conseguido derrotar tal besta. Enquanto isso, Blaze voltou de sua visita ao barbeiro. Blaze estava muito orgulhoso e havia um banquete em homenagem a Seika. No entanto, Seika diz ao pai que ele fez um corte de cabelo bem crocante. Depois disso, ele aproveita a oportunidade e pede a Blaze para deixá-lo ir à academia de magia. Blaze pensa sobre isso e decide deixá-lo ir à Academia Mágica, porque Seika foi o único que notou seu corte de cabelo crocante. Além disso, Seika pede ao pai para deixar Ifa acompanhá-lo como sua serva, e diz a ela que ela também é uma gênio. Ifa acha que Seika está viajando, mas Blaze concorda e diz a ela para provar seu talento. Seguindo isso, Ifa precisa provar que consegue lançar magia. No entanto, Seika diz à sua amiga que ela precisa mostrar a todos seus elementais de fogo. De repente, Ifa lança um feitiço de fogo de alto nível e a família de Seika não consegue acreditar. Como resultado, Seika e Ifa foram autorizados a frequentar a academia de magia. Gley estava furioso porque sempre achou que era o filho favorito e reclamou com seu pai. Ele disse que era uma tradição da família Elproche enviar apenas um filho para a academia mágica. Blaze respondeu que manteria a tradição e disse a Gley que se juntaria ao exército. Gley ficou emocionalmente abalado e percebeu que era apenas o filho do meio, que todos ignoravam. De repente, Gley desafiou Seika para um duelo, e Seika respondeu que não se importava. Mais tarde, Yuki pergunta a Seika se ele vai matar Gley. Ele responde que não é um psicopata e que apenas planejava dar uma surra em seu irmão. Em seguida, Ruffed quer conversar com Seika, e ele descobre que Ruffed comprou um presente para ele. Seika agradece ao irmão pelo presente de aniversário. Então, Ruffed pede desculpas a Seika por não ter sido mais gentil com ele. Seika descobre que Ruffed o ama muito e está muito orgulhoso dele. Seika fica feliz com o presente de Ruffed e o observa antes de dormir. De repente, Gley começa a fazer bobagens e, como sempre, se comporta como um valentão de um filme da Disney. Gley não planeja esperar até amanhã e imediatamente desafia Seika para uma luta. Sem aviso, ele ataca Seika com um feitiço de fogo e pensa que venceu. No entanto, Seika fica surpreso porque Gley é mais fraco do que uma garotinha e facilmente se defende do ataque. Gley fica chocado e imediatamente ataca com seu feitiço Lança de Vento. Ele tenta de alguma forma romper o escudo de Seika, mas seus ataques são ineficazes. No entanto, Seika faz seu movimento e usa um Shikigami para prender o corpo de Gley. Gley assistiu Naruto e pensou que era um jutsu como o de Itachi. De repente, seu braço foi quebrado e Gley caiu em desespero. Gley perdeu a luta e o plano de Seika funcionou. A razão para isso é que ele já havia planejado derrotar um monstro poderoso na frente de sua família vários meses atrás. Então, vemos alguns meses antes, quando ele convocou o Ciclope de Um Olho Bronze, que veio de Nova York. Bronze liderou as gangues na vida anterior de Seika e cuidou dos tijolos da Colômbia. No entanto, Seika adquiriu a tarefa de encontrar um monstro gigante, pois pretende derrotá-lo para ganhar permissão para frequentar a Academia Mágica. De volta ao presente, Yuki pergunta por que ele não mata Gley e descobre que Seika pretende viver uma vida humilde neste mundo. Na primavera, chegou a hora e Seika se despediu de Ruffed para partir para a Academia Mágica Lotaneia. Ruffed percebeu que Ifa parecia cansada e suspeitou que Seika havia estado batendo em suas bochechas a noite toda. Então, eles partiram e Seika deu a Ifa um colar que ele havia feito com as joias do infinito da Marvel. Ela ficou muito feliz e agradeceu a Seika pelo presente tão caro.
Algumas horas se passaram e Seika percebeu que não conseguia suportar andar de carruagem, porque geralmente usa um Uber ao mesmo tempo. Blaze se lembra de quando Seika foi trazido até ele há 12 anos. No entanto, ele soube que seu irmão Gilbert estava desaparecido após entrar no território dos demônios. Até hoje, ele se pergunta se Seika é um meio-demônio por causa de seu cabelo preto, que é muito raro neste país. Além disso, ele acha que foi uma boa decisão enviá-lo para a Academia Mágica, pois ele poderia se tornar um herói ou um super-vilão. Alguns dias se passaram e Seika estava exausto da longa jornada. Ifa queria animar Seika e planejou visitá-lo à noite. No entanto, ela o deixou descansar um pouco e planejou dar uma volta pela cidade para comprar um traje da Fashion Nova para surpreender seu crush. Yuki ficou com ciúmes. Ela disse que era a esposa número 1 de Seika, mas Seika respondeu que ela só poderia ser sua amante. Na manhã seguinte, eles fizeram o exame de entrada. Seika disse seu nome e os outros alunos ficaram impressionados ao conhecer Alan Pruge. Depois, Ifa também foi perguntada sobre seu nome, e Karen descobriu que Ifa era uma escrava. Os outros alunos não acreditaram que ela passaria no exame de entrada, enquanto Seika estava animado para deixá-la cozinhar e mostrar aos outros que Ifa era uma gênio. No entanto, ela foi convidada a tocar uma bola de cristal para descobrir seus atributos elementares e poderes mágicos. Em seu corpo, Ifa aprendeu que seus talentos eram particularmente em magia de fogo e vento. Quando Seika tocou a bola de cristal, nenhum atributo apareceu. Seika declarou que não havia magia em seu corpo. Apesar disso, ele foi autorizado a fazer o exame de entrada enquanto os outros alunos menosprezavam Seika. Ifa ficou irritada e planejou queimá-los com sua magia de fogo, mas Seika a acalmou. De repente, Amil aparece e diz a Seika e Ifa que elas deveriam sair do caminho dela. Ela afirma que é uma plebeia e a bola de cristal mostra que ela pode usar os 4 elementos básicos. Todos ficaram surpresos que uma plebeia pudesse usar os 4 elementos e Seika a agradeceu por alguma razão. Nesse momento, ela ficou irritada e deixou claro para Seika que aquele lugar não era adequado para pessoas sem magia em seus corpos. Seika gostava de Amil, mesmo ela o insultando, porque ela lembrava de sua aluna favorita em sua vida anterior. Em seguida, o exame escrito começa. Ifa estava muito nervosa com os resultados, mas Seika estava confiante de que ela passaria. Então, Seika descobre que Amil está usando uma espada e fica animado para descobrir quão forte ela é. Depois disso, o exame prático começa, e os participantes aprendem que devem lançar seus feitiços mais poderosos em paredes de pedra. Seika percebeu que a maioria dos alunos só consegue usar um elemento, então ele não ficou impressionado. Além disso, ele percebe que Ifa não é apenas uma vilã, mas também uma gênio muito talentosa, pois conseguiu usar 2 elementos diferentes. Poucos momentos depois, foi a vez de Ifa, e Seika desejou boa sorte a ela. O feitiço de fogo soou mais como um feitiço de explosão. Todos ficaram chocados, e o examinador não conseguia acreditar que ela quase destruiu toda a parede de pedra. De repente, ela vai para o próximo alvo, e mostra sua magia do vento que estava preparando, e apagou uma parede de pedra usando seu feitiço de lança de pedra. Após sua apresentação, Seika a elogiou. Seika estava orgulhoso dela e começou a chorar de alegria. Em seguida, Seika mostrou suas habilidades e os outros participantes ficaram chocados com o fogo azul. No segundo alvo, Seika demonstra suas habilidades de construção e ataca com um feitiço metálico. O examinador Cordel fica chocado porque nunca viu um feitiço assim antes. Em seguida, vemos ele passar para o próximo alvo e disparar água na parede de pedra. Quando a água toca a pedra, começa a congelar, formando muitos ciclos no alvo. Todos pensaram que estavam sonhando e ficaram confusos. Enquanto isso, Ifa está feliz por todos terem entendido que Seika é um gênio e não um perdedor feio. À noite, Karen se encontra com Cordel e pergunta como as coisas foram. Ela soube que Seika e Ifa estavam atraindo muita atenção. De repente, Karen disse a Karen que Ifa tinha apenas um pouco de magia em seu corpo, enquanto Seika não tinha nenhuma. Em seguida, Cordel comentou que também ficou chocado com Amil, que conseguia lançar feitiços ainda mais poderosos. Karen suspeita que Amil possa ser a heroína que sempre nasce se o Rei Demônio despertar em breve. Na manhã seguinte, eles olharam os resultados e Ifa estava preocupada por não ter passado. No entanto, Seika descobriu que ficou em terceiro lugar nos exames, e Ifa percebeu que ficou em segundo, enquanto Amil estava no topo. Nos dias seguintes, eles se matricularam oficialmente na academia e receberam seus uniformes escolares. Seika nota que a saia de Ifa é muito curta e diz que ela está arrasando. No caminho para a cerimônia escolar, ele percebe um elemental. Ifa responde que pode ver muitos elementais sombrios. Seika fica curioso e dá uma olhada mais de perto, descobrindo um círculo mágico. Ele suspeita que algo está errado e enviou um Shikigami para monitorar o local. Depois, eles vão para a cerimônia e Seika é um gordinho que imediatamente começa a pegar comida. Poucos momentos depois, ele vê Amil fazendo um discurso. Quando ela começa seu discurso, Seika sente que o círculo mágico foi ativado.
De repente, o salão da escola é atacado e um grupo de demônios menores aparece. Os alunos estão aterrorizados e correm enquanto Seika observa a situação calmamente. Os professores e alunos mais velhos tentam derrotar os demônios, mas seus feitiços não têm efeito. Seika percebe que os feios demônios vão matar todos e planeja intervir secretamente. Quando está prestes a lançar um ataque, Amio aparece e fere um dos demônios menores. De repente, Seika nota que os demônios menores são fracos e olha ao redor, avistando o líder do grupo. No entanto, ele se teletransporta até o inimigo que está em frente ao círculo mágico. Em seguida, Seika insulta o chefe dos demônios, sua mãe, e diz que ela é tão gorda que perderia imediatamente no Biggest Loser. O demônio fica irritado e responde que sua mãe não é uma geladeira, apenas tem ossos pesados. De repente, mais demônios menores surgem do círculo mágico e atacam Seika. Ele imediatamente mata 2 deles e manda o terceiro para um show do Travis Scott no inferno. Seika descobre que seu oponente se chama Gul Galus e usa seus poderes de alquimista de metal para criar algumas espadas. Então, vemos Seika atacando com um feitiço de fogo, mas não funciona em seu inimigo. Galus atira uma espada em Seika enquanto se pergunta por que a espada está voando tão devagar. De repente, uma espada aparece atrás dele e Seika fica surpreso porque Galus conseguiu mudar sua direção com magia de teletransporte. Em seguida, Seika tenta desviar de um ataque de fogo, mas seu inimigo consegue cortar um de seus braços. Depois disso, Seika pergunta qual é o objetivo e descobre que os demônios pretendem eliminar o herói. Enquanto isso, Seika fica surpreso ao descobrir que Amio é a heroína e planeja matar o demônio para salvá-la. No momento seguinte, Galus dispara inúmeras espadas em Seika, mas ele tenta desviar delas. Ele falha e Galus consegue cortar a cabeça de Seika. Mas era uma armadilha, porque Seika é um jogador profissional de Fortnite que pode comprar inúmeras vidas novas com V-Bucks. No entanto, ele se posiciona em cima da espada gigante e diz que é um deus. De repente, Galus lança uma espada curta em Seika, mas Seika não morre. Apesar de tudo, Galus não desiste e pretende matar Seika e Amio a qualquer custo. Enquanto Galus dispara uma série de espadas em Seika, ele salta no ar, criando uma cachoeira que atinge o inimigo. Galus consegue se teletransportar atrás de Seika, mas Seika invoca um poderoso Ayakashi. Nesse momento, o Ayakashi de Seika usa o ataque Tempestade Elétrica do Pikachu e derruba o inimigo. Mas Galus de alguma forma sobrevive e pensa que ainda pode vencer cortando Seika. Seika se deixa atingir intencionalmente e lança um feitiço de explosão. Em seguida, Seika chama seu inimigo de estúpido e diz que ele deveria treinar as pernas para correr mais rápido. Galus responde que nunca pulou o dia de pernas e que agora vai se esforçar ao máximo. Mas Seika pretende acabar com a luta e se prepara para lançar o feitiço final com seus Shikigami. Então, ele começa a liberar seu poder de exorcistez e invoca o primo do dragão de olhos azuis. Nesse momento, Galus não consegue acreditar que Seika invocou um dragão e é devorado pelo poderoso dragão chamado Ryu. Após o demônio ser derrotado, Ryu tenta escapar, mas Seika o impede. Seika usa seus Shikigamis para enviar o dragão de volta ao Reino das Sombras. Pouco depois, Yuki aparece e fica feliz que nada de mal aconteceu com Seika. Então ele retorna ao salão da escola e descobre que Amio matou todos os demônios menores. Os outros alunos estão aterrorizados, mas Seika pretende se tornar aliada dela para viver uma vida pacífica. No dia seguinte, Seika e Ifa estão a caminho da escola e Seika cumprimenta Amio, mas ela o olha com desgosto. Depois disso, uma mistura verde quase foi derramada sobre eles, mas Seika conseguiu se teletransportar com Ifa a tempo, porque o professor deles, Sr. Cordell, estava usando uma mistura para sua pesquisa com magia negra para criar óleo de bebê para enviar para a prisão por P. Diddy. Como? No entanto, ele acidentalmente derrubou sua mistura e ficou feliz que nada aconteceu com eles. Em seguida, começa a aula da Sra. Karen, mas Amio e Ifa foram escolhidas para fazer um trabalho escolar na Floresta Lotânia. De repente, Seika ordena que Ifa recuse a missão e ela fica confusa. Após a escola, ele pede desculpas a Ifa por tê-la tratado daquela forma na aula, mas ela não estava brava e entende que ele tem suas razões. De repente, Ifa pensa que ele está interessado em Amio, mas ele diz a Ifa que ela é sua esposa número 1 e que ele só quer Amio como uma amante. Além disso, Seika afirma que Amio precisa de alguns aliados ao seu lado, porque pessoas poderosas como ela são, de outra forma, desprezadas. No dia seguinte, Karen apresentou a eles uma lista. Eles partiram para a Floresta Lotânia. No caminho, Amio pensa que Seika está tentando conquistá-la, mas ele responde que só quer ser seu amigo. De repente, Amio sente uma dor de cabeça enquanto Seika descobre um círculo mágico em um tronco de árvore. Eles foram teletransportados para uma masmorra e alguns monstros lagartos os cercaram.
A Mil imediatamente lançou magia de fogo e eliminou o primeiro grupo de monstros. Do nada, um Goblin gigante e feio aparece, mas Seika protege a Mil e mata o monstro. No entanto, a Mil olha ao redor e sugere que eles explorem a masmorra para encontrar uma saída. 2 horas se passam e eles não conseguem encontrar uma saída. Seika usa alguns talismãs para criar luz. A Miyu ficou impressionada e Seika estava surpresa por ela parecer estar se divertindo. Em seguida, Yuki se perguntou o que Seika estava fazendo e ele explicou a ela que alguns Shikigami os estavam seguindo na superfície. Pouco depois, Seika percebeu que um grande grupo de monstros estava prestes a aparecer. A Miyu estava empolgada e se lançou na luta, quando ela cortou o braço de um monstro. Ela teve outra dor de cabeça e foi gravemente ferida por um monstro. Seika não tinha a intenção de revelar seus verdadeiros poderes, mas teve sorte e Emil perdeu a consciência. No entanto, Seika convocou um Pokémon brilhante que eliminou imediatamente os monstros. Mais tarde, Emil acorda e percebe que suas feridas se curaram e todos os monstros foram derrotados. Seika ativa uma barreira e pergunta se ela ainda está com dor de cabeça. Ele suspeita que uma maldição tenha sido lançada sobre ela. Enquanto ela pensa que Seika está planejando seduzi-la, ele explica que só quer verificar se há uma maldição em seu corpo. Então, ela tira a roupa. Mas Seika não conseguiu encontrar nenhuma maldição. Então, ele diz que pode parar as dores de cabeça com outra técnica. A Mil descobre que Seika é um cara realmente legal e pergunta sobre seu relacionamento com Ifa. Ele lhe diz que a coisa que mais gosta em Ifa são seus enormes marshmallows. Ao ouvir isso, a Mil fica triste porque seus seios são apenas de tamanho normal. Seika tenta animá-la e pergunta quais são seus hobbies. Ela explica que, desde pequena, adora lutar contra monstros e ter aventuras, mas muitas pessoas começaram a temê-la porque ela era diferente. Ela também acha que é uma estranha, mas Seika responde que não é. Além disso, ele diz que a acha notável por sempre querer se tornar mais forte. Essas palavras a deixam feliz, e Seika percebe que em breve pode criar um harém. De repente, Seika é socado na cara, e ela responde que ainda não está pronta. Enquanto isso, Seika encontrou uma saída e planeja conquistar a masmorra com a Mil. Em seguida, eles lutam pela masmorra e derrotam muitos monstros até chegarem à sala do chefe. Seika, que vinha assistindo a Solo Leveling, pensou que havia uma estátua S-Rank perigosa lá dentro, mas a Mil diz que só há um feio monstro cobra dentro. No entanto, eles entram na sala do chefe e atacam imediatamente. Seika é atingido por veneno, mas desvia a tempo. Enquanto isso, a Mil aproveita a oportunidade e ataca por trás, disparando sua lança de vento contra o monstro. Quando o monstro se vira, Seika lança um feitiço. Ele atinge o monstro com uma longa lança, prendendo-o ao chão. Então, a Mil ataca novamente, lançando um feitiço de fogo. Finalmente, ela termina a luta cortando o monstro. Eles conquistam a masmorra e a Mil abraça Seika de alegria. Ele sorri e ela percebe que Seika é um deus do riso. Em seguida, eles encontram uma espada de Mithril e Seika diz que ela pode ficar com ela. Quando ele puxa a espada, um anel cai. Além disso, Seika diz que se divertiu muito e a Mil quer ir em mais aventuras com ele. Então, ele prometeu que no futuro a acompanharia em muitas aventuras. À noite, eles retornaram à Academia Lotânia e relataram a Karen sobre a masmorra. Depois disso, Seika visita Cordell, que afirma que seu professor amaldiçoou Amo e está por trás do aparecimento dos demônios. Em seguida, Seika pede ao seu professor que revele sua verdadeira forma. Cordell responde que é humano, mas do lado dos demônios. De repente, Cordell está prestes a atacar Seika, dizendo-lhe que Amo morrerá em breve. Seika responde que absorveu a maldição com um talismã. Ele também invoca um demônio e o demônio explode. Seika explica que transferiu a maldição para si mesmo, e Cordell acha que seu oponente é estúpido. Depois, Seika lança um feitiço e usa suas habilidades de exorcista sobrecarregadas para devolver a maldição ao lançador. Cordell começa a sangrar e morre antes mesmo de conseguir lançar um feitiço. Enquanto Seika retorna ao seu quarto, ele explica a Yuki como descobriu que Cordell era o vilão. No dia seguinte, ele dá a Ifa o anel da masmorra. Ifa está feliz, sabendo que se tornou oficialmente a futura esposa de Seika. Ele então cumprimenta a Mil, mas ela diz para ele não falar com ela. Seika ficou emocionalmente abalado e se pergunta por que a Mil e Ifa estão agindo como melhores amigas. 3 meses se passaram e Seika estava usando alguns de seus Shikigamis para proteger a escola. De repente, o vice-diretor diz a Seika e Ifa que o diretor da Academia Lotonaya quer vê-los amanhã, enquanto uma garota misteriosa os observa secretamente. Ifa está nervosa, mas Seika diz para ela não se preocupar. Em seguida, eles entram em um escritório e Seika fica surpreso ao ver uma anã.
No entanto, o diretor diz que Seika se parece com seu tio, enquanto Seika se surpreende ao saber que seu pai, Blaze, tem um irmão. Ele então descobre que o diretor quer que um deles participe do torneio de combate das disciplinas mistas no capital. Seguindo Mabel, Crane entra na sala e eles descobrem que Mabel é a segunda aluna que representará a escola. Por essa razão, Seika e Ifa devem concordar sobre quem competirá com Mabel no torneio no dia seguinte. A Mil fica furiosa ao saber que não foi convidada para o torneio e pergunta se Seika pretende participar do torneio de luta. Ela também não entende por que Seika e Ifa foram escolhidos, mesmo sendo ela mais forte. No entanto, Seika responde que está interessado e planeja competir no torneio com Mabel. Depois disso, a Mil descobre que o vencedor do torneio receberá uma grande quantidade de bitcoins, mas em troca, o vencedor terá que se juntar ao exército da Coreia do Norte. Ela não tinha desejo de se juntar ao exército da Coreia do Norte e trabalhar para um gordo que só pode ameaçar com suas armas nucleares, então a Mil se acalmou. Em seguida, a Mil avisa Seika que ele deve ter cuidado no torneio, porque existem algumas pessoas neste mundo que não têm seus poderes mágicos sob controle e matam outras pessoas involuntariamente. Seika sabe que pertence a essas pessoas e espera conseguir suprimir seus poderes no torneio à tarde. A Mil suspeita que Mabel foi provavelmente escolhida apenas porque é de uma família nobre. Além disso, ela diz que nunca enfrentou dificuldades. De repente, Mabel aparece e diz que a Mil é a pessoa que nunca enfrentou dificuldades e a chama de fraca mimada. A Mu desafia a Mabel para uma luta e pretende mostrar a ela que é uma gênio super poderosa. Seika percebe que Mabel tem experiência em combate e decide não impedi-las. Ele também está interessado em ver a força de Mabel. Então, Seika dá o sinal para começar a luta e a Mu avança em direção à sua oponente. Mabel consegue bloquear o ataque e empurra a Mu para trás. De repente, Mabel lança um contra-ataque e a Mu se vê em apuros. Ela consegue dominar a Mu e vence a luta. De repente, a Mu diz que ela trapaceou e usou magia, enquanto Seika fica surpreso por a Mu ter percebido isso também. Em seguida, Mabel avisa Seika e menciona que ele deveria desistir se tiver medo de se machucar no torneio. No dia seguinte, Seika partiu para a capital com Mabel e a Mu decidiu ir para a capital com elas. Então, Ifa percebe que Seika não está se sentindo bem e Mabel chama Seika de chorona. A Mu diz a ela que deveria ser mais respeitosa com suas senpais, mas Mabel responde que elas têm a mesma idade. Nesse momento, Ifa menciona que é um ano mais velha que eles, enquanto Amil acha que é por isso que os seios delas são tão grandes. Algumas horas depois, eles chegam à capital e Ifa acha a cidade linda. Enquanto isso, Seika está completamente exausto e se sente como Nico Avocado depois de comer 30 Big Macs. Em seguida, ele sai da carruagem e se pergunta onde Mabel foi. No entanto, eles vão para o campo de combate e assistem à ordem das lutas. Depois que Seika descobre quando ele tem que lutar, ele planeja descansar em seu quarto. Ifa quer acompanhá-lo até seu quarto, mas Emi explica que os jovens precisam de tempo sozinhos para liberar o estresse. De vez em quando, Seika diz a Amil para não falar bobagens e se despede de suas garotas. No dia seguinte, começa o torneio de combate dos discípulos da Capital Mix e Son Goku não participou do torneio porque estava lutando contra a frieza. No entanto, eles aprenderam sobre as regras e foram informados de que tanto magia quanto armas são permitidas no torneio. Além disso, Seika recebeu um amuleto que absorve danos e, se os amuletos quebrarem, os participantes perdem. Em seguida, Seika entra na área de combate e sua esposa e a amante número 1 lhe desejam boa sorte. Ao mesmo tempo, um biscoito frutado chamado Dennis Regan aparece, e Seika se pergunta de onde ele tirou as roupas femininas. Dennis olha para Seika de forma estranha, enquanto Seika planeja esmagar seu oponente. De repente, Seika lhe diz que ele está vestindo as mesmas roupas da garota Hawk e que ele vai falhar como ela. Dennis fica furioso e tenta atacar Seika. Infelizmente, o ataque erra e Seika se teletransporta atrás de seu oponente. Seika dispara uma rajada de vento e termina a luta facilmente, fazendo com que o público perceba que Seika é um verdadeiro top G. Quando Seika vai ver seus amigos, Yuji está preocupada porque Seika estava planejando viver uma vida diferente da anterior. Antes de se sentar ao lado de suas garotas, ele ativa alguns Shikigamis para observar o local. Em seguida, a próxima luta começa e Belen, que é um grande fã de One Direction, aparece. Ele tem que lutar contra Kyle, que vem da fonte Slums. Seika imediatamente percebe que Kyle não é um participante comum, pois sentiu uma sede de sangue manando desse cara. No entanto, a luta começa, mas antes que Belen possa atacar, ele é encantado. Kyle se aproxima de seu oponente e o apunhala com sua espada. Então, Belen é morto. Todos ficam chocados, mas de repente, a multidão começa a torcer por Kyle. Seika entende que Kyle é um oponente muito perigoso e suspeita que ele seja um assassino veterano.
Seika também fica surpresa ao descobrir que usuários do Olho do Mal também existem neste mundo. Ao mesmo tempo, vemos Mabel, que parece muito tensa. No segundo dia do torneio, o oponente de Seika convoca um golem. Seika pensa que a figura de Lego vai se despedaçar imediatamente, enquanto Lily acredita que está ganhando. Quando Lily insulta a mãe de Seika, ela analisa os pontos fracos do golem. Após descobrir os pontos fracos, a luta começa. No entanto, Seika convoca seu próprio familiar e sua doninha foice corta o golem de Lily em pequenos pedaços. Lily fica confusa porque o Ayakashi de Seika foi mais rápido que o Flash e seu golem foi derrotado sem nem chegar perto de Seika. Mas Lily entende que não tem chance e desiste da luta. Quando Seika retorna às arquibancadas, Ifa está preocupada. Amil diz a Seika que Ifa teme que, se ele vencer novamente, terá que lutar contra Kyle. Mas Seika responde que nada acontecerá com ele e que ela não precisa se preocupar. A razão pela qual ele está tão confiante é que o olho maligno não funciona nele por causa de sua aura como personagem principal. Em seguida, a próxima batalha é anunciada e Mabel está pronta para sua luta. Howlow é um poderoso mago da Terra e imediatamente ataca com seu feitiço Explosão de Rocha. Mas Mabel facilmente defende os feitiços de seu oponente. Paulo acha que suas habilidades matemáticas o ajudarão e calcula como derrotar Mabel. Então, ele decide disparar uma série de feitiços contra ela. Mas Mabel defende as pedras que voam em sua direção com suas espadas. De repente, Mabel saca facas de arremesso. Então, Howlow cria uma parede de terra à sua frente. Apesar de seu feitiço de defesa, Mabel consegue destruir a parede de terra com a ajuda de suas facas de manteiga. E Amel não entende o poder por trás das facas lançadoras. Seika explica que Mabel lançou magia de gravidade em suas facas, permitindo que ela destruísse facilmente as paredes de pedra. De repente, Mabel avança e consegue quebrar a varinha de seu oponente. Howlow desiste e Mabel é declarada a vencedora da luta. Ela é chamada de heroína e Seika descobre que Mabel tem o mesmo nome de uma heroína de centenas de anos atrás. Nesse momento, ele entende por que Amel não foi selecionada para o torneio. Seika também percebe que Mabel está acostumada a usar armas muito pesadas e que ela nem mesmo desembainhou sua espada longa. À noite, um homem solta um pombo-correio enquanto Seika o observa e o considera muito suspeito. À medida que a pomba voa para o céu, é capturada por um falcão. O homem responde que seu turno da noite na fábrica de chocolate Willy Wonka está prestes a começar e passa por Seika. De repente, ele tenta matar Seika e saca uma faca. Antes que ele consiga alcançar Seika, é imobilizado por cipós. O homem fica chocado e pergunta a Seika de onde ele obteve a informação. O motivo pelo qual Seika sabe disso é porque um de seus Shikigramis estava seguindo o homem. Em seguida, Seika pergunta qual é o plano deles, mas o homem se recusa a revelar o que a mensagem dizia. Então, Seika convoca Pedide, que é reencarnado como um macaco feio. De repente, Pedide diz que não tem óleo de bebê com ele e que não vai ser divertido para ele. Seika dá ao espião demoníaco mais uma chance de revelar o conteúdo da mensagem. O homem ainda se recusa a contar a verdade a Seika, então Pedide usa sua habilidade única de ler mentes. Isso choca o homem e Seika descobre que esse homem está do lado dos humanos. Depois que Seika aprendeu todas as informações, ele deixa o espião à sua sorte e é devorado pelo Diddler. Em seguida, ele envia o Diddler de volta ao Reino das Sombras e recupera a mensagem da pomba-correio. Ele percebe que não consegue decifrar o código secreto, mas com as informações do homem, sabe que Mabel deve se tornar uma falsa heroína para chamar a atenção do demônio. No terceiro dia, outro participante perdeu a vida porque não teve chance contra o olhar maligno de Kyle. Depois disso, Seika foi para sua luta e, no caminho, encontrou Chad, que conseguia usar 4 elementos como Amu. No entanto, ele desejou boa sorte a Seika e acha que lutará contra ele. No dia final, Seika lutou contra um necromante que o encarava. Antes que o necromante pudesse lançar um ataque, Seika o derrotou com magia de lama. No entanto, Seika planeja vencer este torneio, mas Mabel diz para ele desistir. Seika se recusa e Mabel tenta mudar sua opinião, dizendo que ele não tem chance contra Kyle. Quando foi anunciado que Kyle venceu outra luta, ela avisa Seika novamente, afirmando que Kyle é um monstro. Então, a última luta do dia começa. Chad enfrenta Kyle na luta. Chad usa seu feitiço Sigma e diz que isso o torna um garoto Sigma. Chad acha que ser um Sigma o protegeria contra o olhar maligno de Kyle. Kyle não se importa com seu feitiço estúpido e simplesmente se aproxima dele. Chad começa a lançar vários feitiços e tenta parar Kyle, mas os feitiços ricocheteiam e apenas Seika vê que Kyle envolveu seu corpo em magia da gravidade. No entanto, Chad convoca golems que comprou na loja de Lego com o cartão de crédito Amex Express de seu pai. Quando Kyle é atacado, ele usa a magia das sombras e destrói os golems.
Chad avança contra seu oponente, mas é parado quando Kyle tenta matar Chad. O júri intervém e declara Kyle o vencedor. Durante a noite, Seika não consegue dormir enquanto aguarda o fim do torneio. Quando está prestes a adormecer, ele percebe Yuki assumindo sua forma humana e se aconchegando a ele. De repente, ele sente que Mabel está planejando atacá-los do telhado. Enquanto Yuki está feliz por ser abraçada por seu amado mestre, o telhado desaba e Seika diz que é rude interromper seu sono de beleza. De repente, Mabel lança uma faca de arremesso em Seika, mas Seika a chuta e eles caem pela janela. Ao mesmo tempo, Seika se prepara para um feitiço, mas Mabel consegue bloqueá-lo. Ela então ataca novamente, mas Seika a surpreende e ela percebe que Seika é um garoto muito perigoso. Nesse momento, um homem bêbado aparece enquanto Mabel aproveita a oportunidade para escapar. Yuki pergunta o que Seika vai fazer agora, e ele responde que vai seguir Mabel. Depois que Mabel acha que está a salvo, ela se lembra de sua vida pacífica com seu irmão mais velho, Kyle. De repente, Seika aparece atrás dela e ela se prepara para a batalha. Seika diz que não pretende lutar contra ela. Ele também menciona que percebeu que ela não tem a intenção de feri-lo seriamente, porque, caso contrário, ela o atacaria com armas mais pesadas. Mabel então pergunta por que ele a seguiu se não pretende continuar a luta. Seika responde que só quer conversar com ela, mas secretamente está planejando arranjar uma segunda amante para conquistá-la. No entanto, Mabel ainda quer que Seika desista, então Seika responde que sabe sobre a missão dela. Ela não consegue acreditar que ele descobriu sobre a missão de se tornar um herói falso e fica impressionada por ele ter descoberto quase tudo. De repente, Mabel explica a ele que o verdadeiro plano é deixar Kyle matá-la nas finais para fazer os demônios pensarem que o herói está morto. Isso choca Seika e ele descobre que Mabel e Kyle foram treinados como mercenários pela Associação dos Comerciantes Rug Rock. Seika entende por que Mabel é tão habilidosa em combate com espadas e feitiços. Ele também descobre que a batalha final é um teste para Kyle, para ver se ele está apto a ser o mercenário perfeito. Mabel explica que a associação Rug Rock implantou um chip Pringles no cérebro de Kyle, fazendo com que ele siga qualquer ordem. Além disso, Mabel conta que eles foram divididos em grupos de 4 e apenas um pode se tornar um mercenário que seria forçado a matar seus amigos. Depois disso, Mabel diz que pretende matar Kyle na final para se vingar de seu irmão. Seika imediatamente sabe que ela está mentindo e pergunta se Kyle é seu irmão. No entanto, Mabel começa a contar a Seika sobre o desejo de seu irmão de ser morto por ela, porque ela prometeu libertá-lo caso ele perdesse o controle sobre si mesmo. Após saber da história, Seika decide derrotar Kyle na final. No dia seguinte, a batalha entre os dois é anunciada e Mabel diz que vai parar, fingindo ser uma heroína. Por essa razão, ela planeja usar sua arma favorita nesta luta. Além disso, ela afirma que o machado gigante custou 10.000 gemas e era uma arma de edição limitada do Clash of Clans. Em seguida, a luta começa e Mabel imediatamente ataca Seika com seu machado. No entanto, ele consegue desviar usando um Shikigami. Ele percebe que ela usou magia gravitacional para se tornar mais leve. Então, ele se lembra de como um cara com um corte de cabelo crocante conseguiu derrotar a magia gravitacional. Ele também usa a força bruta, atirando pedras nela. Mabel consegue desviar, mas ao fazer isso, cai na armadilha de Seika. No entanto, Mabel se liberta das vinhas, mas Seika também usa magia gravitacional. Mabel não consegue mais se mover e Seika usa vinhas indestrutíveis para mantê-la no lugar. Em seguida, ele levanta o pesado machado com a ajuda de um Shikigami e os juízes declaram Seika como o vencedor. Antes de deixar o campo de batalha, ele diz a Mabel que cuidará de seu irmão. Algumas horas depois, a partida final começa e Seika enfrenta Kyle. De repente, Kyle pergunta sobre Mabel e diz que pretende matá-la. Então, a batalha final começa e Seika lança um feitiço de névoa. O público não consegue ver nada e se pergunta o que está acontecendo ali. Enquanto isso, Seika lança feitiços de fogo e seu oponente é atacado com bolas de fogo azuis. Como os feitiços de fogo não funcionam em Kyle, Seika tenta amarrar seu oponente com vinhas. Isso também falha e Kyle contra-ataca com seu feitiço de sombra. Em seguida, Seika invoca um Ayakashi. Nesse momento, um Minotauro aparece, mas Kyle não fica impressionado. De repente, Kyle é atacado e jogado para longe. Seika diz a ele que ele não tem chance porque seu Ayakashi é overpowered. Em seguida, Seika planeja salvar Kyle, mas um selo de feitiço se ativa em seu corpo para impedir isso. Seika tenta detê-lo com sua barreira, mas falha. Com suas últimas forças, ele diz suas últimas palavras. Com suas últimas forças, Kyle deixa uma mensagem para sua amada irmã. Seika está furioso com as pessoas que forçaram Kyle a matar seus amigos e familiares, então ele planeja salvar Kyle a qualquer custo.
Mas Yuki o pede, porque se ele usar seus poderes de exorcista, sua vida terminará como na vida anterior. Após refletir sobre seu passado, ele interrompe seu feitiço e Kyle morre neste torneio. Mabel fica muito triste enquanto Seika diz que Kyle lhe deixou uma mensagem que ele não entendeu. Quando Mabel ouve a mensagem, começa a chorar. Ela lamenta por seu amado irmão e não sabe o que fazer com sua vida a partir de agora. Seika responde que ela pode viver uma vida comum e eles retornam a Ifa e a Mil. Antes de voltarem para a academia, Amy desafia Mabel para uma luta novamente. Após isso, a luta começa e Amy usa a mesma técnica que Mabel usou para vencê-la da última vez. Mabel fica impressionada e Amy provoca um pouco Mabel, dizendo que também dominou a magia da gravidade. Ela também diz que agora são rivais e oferece a mão a Mabel. De volta à academia Lotonaia, Seika relata que salvou a vida de Mabel. Seika suspeitava que esse era o plano da diretora desde o início. Ela diz a Seika que queria ajudar Mabel para que ela pudesse viver uma vida feliz. Por essa razão, ela fica feliz que Seika tenha resolvido o problema. Mais tarde, ele se encontra com suas garotas e Mabel tenta fugir porque odeia estudar. Ela pede a Ifa para salvá-la, mas Ifa apenas deseja boa sorte com os estudos. Alguns meses se passaram e Seika contou a seus amigos que em breve iria para a Ástria. O motivo disso era um dragão que vive lá causando problemas aos aldeões. Ele então pergunta a Ifa se ela gostaria de acompanhá-lo. Ela fica feliz com isso e imediatamente concorda em ir com ele. De repente, aparece um cara que era mais rico que Bill Gates. Ele está acompanhado por uma elfa. Enquanto os amigos de Seika se perguntam quem são essas pessoas, nesse momento ele se apresenta a Seika. Assim, Seika descobre que o cara rico é Cecílio, o príncipe herdeiro de Astreia. Seika diz que está satisfeito em conhecê-lo, enquanto o servo de Cecílio observa Ifa. Em seguida, Cecílio vê Ifa também e quer que ela se junte ao seu harém. Todos ficam chocados com a proposta de casamento, e ela diz que pertence a Seika. Cecílio pergunta a Seika se pode comprar Ifa dele por 20 bitcoins e um Nintendo Switch, mas os outros alunos ficam confusos. Lisa diz a Cecílio que este não é o lugar certo para falar sobre casamento. Em seguida, ele conta a Seika sobre o problema com o dragão. Seika descobre que o dragão de Astreia viveu em harmonia com o povo de suas terras. No entanto, recentemente, ele tem se comportado de maneira estranha e atacado plantações e gado. Seika pergunta por que o dragão de Astreia viveu em harmonia com o povo até agora. Cecílio responde que uma lenda diz que, há muitos centenas de anos, o dragão foi chocado de um ovo pela rainha de Astreia. Após a conversa, Seika é sequestrado por Amil e Mabel. Elas querem saber tudo sobre a conversa com Cecílio. Além disso, perguntam a Seika se ele planeja vender Ifa para o príncipe idiota de Astreia. Seika deseja o melhor para Ifa e acha que ela pode querer se juntar ao harém de Cecílio. Mas Mabel responde que ele não deveria mencionar isso para Ifa, porque todos podem ver o quanto Ifa o ama. 2 dias depois, ele partiu para Astreia, mas teve problemas estomacais novamente. Enquanto isso, Ifa está animada para ver um dragão e espera ter a chance de montar em suas costas. De repente, ela menciona que Cecílio a segue no Instagram e estava enviando emojis de berinjela. Seika fica chocado com isso e sua barriga dói ainda mais. Pouco depois, eles chegam a Astreia e Ifa olha ao redor. Ela acha o lugar lindo e Seika concorda. Em seguida, Cecílio aparece e diz que, como o dragão tem os atacado com mais frequência, o comércio no reino tem sido lento. Ao mesmo tempo, o dragão voava pelo céu, causando muitos problemas. Enquanto se preparava para atacar as carruagens, um invocador apareceu. Ele invoca um tigre de lava para espantar o dragão. Assim que o dragão é afastado, o familiar mira em Ifa e salta em sua direção. Seika reage imediatamente, lançando um feitiço de gelo para proteger a Ifa. Ele também consegue chamar a atenção do tigre e planeja derrotá-lo. No último momento, o tigre é parado e o invocador aparece. Zack chama seu tigre de volta para seu livro e finge que nada aconteceu. Cecílio tá bravo e diz que quase machucou seus convidados. Zack responde que ele deveria se acalmar e que não é culpa dele. Seika é apresentado a Zack, que faz uma piada sobre Seika, chamando-o de bebê do Roblox. Ao mesmo tempo, Seika descobre que Zack é um mercenário e queria saber por que Cecílio decidiu contratar uma pessoa assim. Cecílio responde que não sabe mais o que fazer e que Zack tem a tarefa de matar o dragão.
Em seguida, Ifa agradece a Seika por salvá-la, mas ele está bravo e pergunta por que ela não usou magia. No entanto, ela entende algo errado e pensa que Seika está bravo com ela, mas ele não está bravo, apenas a repreende porque não queria que algo ruim acontecesse com ela. Na manhã seguinte, Seika lê muitos livros para reunir mais informações. Ifa está com ciúmes porque Seika consegue ler chinês. Ele então aprende sobre a lenda do dragão de Astreia e descobre que os dragões ficam agressivos quando chocam um ovo. Assim, Seika decide escalar as montanhas para procurar o dragão. Ifa quer acompanhá-lo, mas Seika diz para ela esperar ali por ele. Durante a noite, Ifa o visita e diz que Cecílio a convidou para seu quarto. Ela estava assustada e Seika disse que ela poderia ficar em seu quarto. No entanto, eles dormiram juntos em uma cama, mas Seika não tinha certeza se Ifa preferiria se casar com Cecílio. Ifa entende mal algo e pensa que Seika ainda está bravo com o que aconteceu ontem. Seika responde a ela que não está bravo e que achava que era um fardo para ela, pois sem ele, ela poderia se tornar a próxima rainha de Astreia. Na manhã seguinte, Seika percebe que Ifa já está fora da cama. Yuki diz que sente pena de Ifa porque ela ama Seika desde pequena. Ele então se encontra com Cecílio e pergunta por que ele está interessado em Ifa. Seika ainda não entende a situação e pensa que Ifa poderia ter uma vida melhor em uma família real. Então, ele diz que vai cuidar do dragão nas montanhas e, antes de partir, se despede de Ifa, que lhe diz para ter cuidado. Quando Ifa vai para o seu quarto, Lisa quer conversar com ela. Lisa pede a Ifa para se juntar ao harém de Cecílio. O motivo é que Lisa sente que Ifa é descendente dos elfos. Ela também diz que Ifa deveria deixar Seika porque ele é um monstro. Lisa explica que os elementais evitam Seika e que eles fazem o mesmo com os demônios. Ifa responde que Seika é definitivamente humano porque a conhece desde pequena. De repente, Lisa pergunta sobre os pais de Seika e Ifa responde que não conhece a mãe dele. Ifa ainda acredita que Seika é humano, mas Lisa acha que ela deveria se afastar de Seika. Enquanto isso, ele chegou ao ninho do dragão e foi imediatamente atacado. Seika usou seus poderes de exorcista para desviar. Em seguida, ele convocou um Ayakashi chorão que deu uma dor de cabeça ao dragão com seu grito. Além disso, ele usou uma rede de pesca para segurar o dragão no chão. Seika descobre um enorme ovo de dragão, mas Yuki acha que é um ovo de Páscoa. Ela também se pergunta como um dragão macho pode botar um ovo. Seika explica que dragões são apenas peixes gigantes que podem mudar de gênero a qualquer momento, como travestis. De repente, Seika tem uma grande ideia e planeja chocar o ovo de dragão como na lenda. Enquanto isso, Ifa descobre sobre o harém de Cecílio e percebe que as esposas de Cecílio não são apenas ferramentas para liberar um pouco de pressão. Em vez disso, ela aprende que as mulheres são bem educadas e se tornam um pilar do reino de Astreia. Apesar de tudo, Ifa não quer se juntar ao harém de Cecílio porque só consegue pensar em Seika. Então vemos Seika, que ganhou um novo amigo. Depois de brincar de domador de dragões, ele modificou o ninho do dragão e pretende voltar. Mas o dragão começa a gostar de Seika e quer que ele fique mais tempo. Ao mesmo tempo, Cecílio pergunta a Ifa se ela planeja se juntar ao seu harém. Ele apresenta casualmente seus conselheiros a Ifa, enquanto ela fica confusa. De repente, documentos são assinados e uma pilha de moedas de ouro é colocada na mesa. Cecílio declara que irá libertá-la, mas Ifa responde que ele precisa do consentimento de Seika. De repente, Cecílio diz ao seu braço direito que Seika é um monstro e que é melhor libertá-la do contrato de escravidão. Mas Ifa continua teimosa e diz que quer ficar ao lado de Seika. Nesse momento, um de seus subordinados informa a Cecílio que a papelada está pronta e que ele deve forçar Ifa a se juntar ao seu harém. Quando ela planeja reagir, Lisa avisa Ifa e diz para ela apenas aceitar. Ao se juntar ao harém de Cecílio, Lisa planeja assinar o contrato com o sangue de Ifa, mas ao mesmo tempo, Seika retorna montado no dragão. Ifa fica feliz ao ver Seika, e ele lhe diz que planeja realizar seu desejo de andar em um dragão. Antes de Ifa subir no dragão, ela diz a Lisa que realmente gosta de Seika. No entanto, eles viajam juntos até o ninho do dragão, e Ifa o agradece. Ele não entende o que ela quer dizer e pede para ela se segurar. Quando chegam, Ifa fica surpresa ao ver o grande ovo de dragão. Poucos momentos depois, o tigre de lava de Zack aparece, mas Seika defende o ataque. Seika sabe imediatamente que Zack estava atrás do ovo de dragão. No entanto, Zack chama Cecílio de um estúpido baca por não perceber suas intenções, enquanto pensa que pode derrotar Seika com seus feitiços fracos. De repente, Zack ordena que o tigre de lava os ataque novamente, mas Ifa lança um feitiço e o deixa voar. Ifa diz que não vai ficar ali parada, enquanto Seika fica impressionado. Infelizmente, Zack não está disposto a desistir e ordena que seus companheiros ataquem.
Em seguida, o tigre de lava corre em direção a Seika, acompanhado pelos outros mercenários. Seika lança um feitiço e ativa um poderoso feitiço de luz. Zack não conseguia acreditar no que via, e Seika diz que da próxima vez ele não os deixará escapar. Além disso, o dragão aparece atrás de Seika para ajudá-lo na luta. Os camaradas de Zack tentam fugir, mas estão amarrados. Quando Zack tenta invocar outro monstro, Ifa queima o livro de feitiços. Seika se orgulha de Ifa e fica feliz por tê-la ensinado a usar magia naquela época. De volta ao castelo, Cecílio descobre que foi enganado o tempo todo. Ele manda Zack e seu grupo para a prisão para pegar Soap. Depois disso, Cecílio descobre que o dragão atacou o reino para proteger seu ovo porque Zack tentou roubá-lo. Ele também pediu a Cecílio que continuasse a tratar bem o dragão, mas Cecílio queria ver o dragão morto. Seika se recusa e Cecílio planeja prender Seika por desobedecer suas ordens. Em seguida, ele tenta roubar Ifa de Seika. Seika fica furioso, dizendo que ele é um perdedor feio e que Ifa pertence a ele. Seika percebe que ama muito Ifa e grita que nunca mais pensará em entregá-la. Lisa ri e pergunta a Ifa sua opinião. Ifa responde que quer ficar com Seika e recusa a oferta de se juntar ao harém. Lisa então se desculpa com Seika pelo transtorno. Além disso, ela quer conversar com Ifa e deseja boa sorte a ela com seu futuro marido. Além disso, Ifa recebe elementos raros e brilhantes como presente por toda a confusão. Ao mesmo tempo, um demônio chamado Zorn usou seu olho maligno para ajudar seus camaradas a lutar contra poderosos monstros. O grupo de demônios tenta obter algumas informações, mas de repente, um enorme ciclope é convocado. Zorn diz que cuidará disso e usa seu círculo de dispel para cortar a cabeça do monstro. O homem não consegue acreditar que seu familiar foi derrotado e congela de medo. Depois de matar o homem, os demônios planejam encontrar o herói e partem. Alguns meses depois, Seika convida Anil para sua casa para conhecer sua família. Ifa entende isso mal e Seika explica que Blaze quer conhecê-la porque ouviu falar de uma espadachim que pode usar todos os elementos mágicos. Ele também convida Mabel, que aceita o convite para ir à sua casa. Então Yuuki pergunta por que ele está de mau humor e descobrimos que não é o desejo de seu pai de conhecer Amil, mas sim de um convidado importante. Após chegar em casa, Ruft nota que Seika parece um pouco exausto. Ele responde que ainda não se acostumou com as viagens de carruagem. Em seguida, ele apresenta seus novos amigos, Amil e Mabel. Eles são recebidos por Ruft e pelo pai de Ifa, Edis. Enquanto ele está feliz em ver Ifa em casa novamente, de repente, Gley aparece e não consegue esperar para conhecer Seika. Gley diz que está se divertindo no exército, mas não esqueceu a humilhação. Amil descobre que Gley é o filho do meio que sempre atormentou Seika por ter um pepino pequeno. No entanto, Gley desafia seu irmão mais novo para um duelo, mas Amil intervém e diz que irá lutar contra ele. Em seguida, Seika diz a Gley que ela é a mais forte de sua academia e que se ele vencer, lutará contra ele em seguida. A batalha começa e Amil ataca com toda a força, mas Gley consegue bloquear seus ataques. Quando Gley tropeça, Amu tem a chance de vencer, mas Gley finge lançar um feitiço, aproveitando a oportunidade para contra-atacar. Amu quer lutar novamente, mas Gley se recusa. Após a luta, Gley diz a Seika para estar pronta para o combate deles, enquanto uma garota de cabelo azul aparece. A princesa Fiona ficou impressionada com a luta de Gley e diz que mal pode esperar para assistir à próxima luta. De repente, ela insinua que ele vai perder a luta. Depois de ouvir isso, Gley perde o interesse em lutar, enquanto Seika fica surpresa. Em seguida, eles descobrem que a garota é a princesa sagrada deste reino. Mais tarde, Yuki quer saber quem é essa garota e Seika explica a Yuki que ela é a filha de uma sacerdotisa e do imperador deste reino. Em seguida, Amu quer saber por que a princesa sagrada está na casa de Seika. Ela responde que queria conhecer Amu porque ouviu que ela pode usar os 4 elementos como o herói. Ela também agradece a Seika por concordar com seu pedido repentino. Então, eles descobrem que a princesa Fiona ficará mais tempo e está ansiosa para passar um ótimo tempo com eles. Durante o jantar, Seika conta a Fiona que ele e Ifa montaram em um dragão. De repente, Fiona pergunta a Ifa sobre seu relacionamento com Seika. Ela provoca a Ifa e diz a Seika que ele deve sempre fazê-la feliz. Em seguida, ela descobre que Mabel é muito talentosa, e Seika pergunta a Gley se ele quer lutar contra Mabel. Mas ela acha a luta irritante e imediatamente diz não. Então, vemos alguns meses antes, quando Blaze pergunta a seu amigo Edis se ele está bravo por ter enviado Ifa para a Academia de Magia Laudânia. No entanto, Edis responde que está apenas bravo pelo fato de ter feito de Ifa a serva de Seika. A razão para isso é que ele acha Seika esquisito, mas Blaze diz que Seika é uma boa pessoa e tem certeza de que ele se tornará um herói em vez de um vilão. Depois, Blaze descobre que Seika gosta da Academia de Magia porque sempre se diverte muito.
De repente, a mãe de Seika lhe diz para escrever mais cartas para casa, e ele fica surpreso pois ela sempre o ignorou. Após o jantar, Amio visita Seika e ele lhe diz que uma garota não deveria entrar no quarto de um garoto a essa hora. Ela responde que não se importa, pois ele já a viu nua. Em seguida, Seika é questionado sobre seus planos futuros quando sair das séries inferiores. Seika descobre que Amio planeja se tornar uma aventureira. No entanto, Seika diz que prometeu explorar masmorras com ela, enquanto ela fica feliz em ouvir isso. Na manhã seguinte, Fiona mostra a sua cidade natal, enquanto Gley diz a Seika que ele deve sempre estar alerta, pois Fiona pode estar em perigo a qualquer momento. De repente, ela segura a mão de Seika e diz que não podem se perder assim. Fiona sente um cheiro delicioso e pede a Gley para comprar comida de rua. Gley comprou comida para todos, enquanto Seika fica surpreso porque seu irmão se tornou gentil. Alguns momentos depois, Fiona descobre muitos casais e começa a falar sobre romance. Amio diz que conhece muitas histórias e, em cada uma delas, a pessoa apaixonada é salva por um valente cavaleiro. Fiona responde que ficaria feliz em ser salva por um cavaleiro e se apaixonar por ele. Então, Fiona quer assistir aos trabalhadores da construção civil trabalhando em um prédio. Nesse momento, um bloco de madeira cai sobre ela, mas Amio e Gley intervêm a tempo. Seika agradece a ambos pela ajuda, mas Fiona fica de alguma forma desapontada porque não foi salva por Seika. Após esse acidente, Gley decide que eles devem voltar para casa. Antes de retornarem, Fiona recebe um souvenir. Seika comprou para ela uma bandana da Gucci e criou um espelho com um de seus feitiços únicos. Ela se olha no espelho e fica muito feliz com o presente de Seika. À noite, Seika visita seu irmão e vê que ele está treinando muito duro. Gley explica que está fazendo isso para proteger Fiona, pois ela é uma candidata ao trono. Ele também descobre que ela tem a habilidade de ver o futuro. Isso choca Seika e ele aprende que a mãe dela é a sacerdotisa Oráculo que profetizou a ressurreição do Rei Demônio e o nascimento do herói. Na manhã seguinte, Fiona estava procurando por Seika, mas ele a evitou e usou seu feitiço de teletransporte para escapar. Yuki ficou impressionada porque sua habilidade de adivinhação a tornou uma stalker profissional. Enquanto Fiona ainda o procurava, Yuki estava preocupada, mas Seika respondeu que ela não era uma ameaça à sua vida pacífica. Em seguida, ele vê a Mil e Seika descobre que Gley a ajudou a se tornar mais forte. Ela explica que não conseguiu vencer Gley nenhuma vez. Seika fica surpreso ao saber que Gley se tornou forte, já que antes era um fraco idiota. Nesse momento, Seika se pergunta por que a Mil não consegue derrotar Gley, mesmo sendo a heroína. Então, a Mil descobre que ele está se escondendo da princesa e a persuade a passar um tempo com Fiona. Seika decide visitá-la e descobre que ninguém quer jogar xadrez com ela porque ela sempre ganha. No entanto, ele decide jogar xadrez com ela. De repente, ela propõe uma aposta e Seika aceita. Enquanto jogam xadrez, Seika aprende mais sobre Fiona e percebe que ela é uma pessoa de coração muito bondoso, que considera os cidadãos a coisa mais importante em um reino. Em seguida, Seika descobre que ela só consegue prever o futuro de forma aproximada, pois o futuro pode mudar a qualquer momento. Alguns minutos depois, Seika percebe que foi dado checkmate. Fiona pergunta se ele acha que ela trapaceou, mas ele responde que acha que ela é apenas uma ótima jogadora de xadrez. Seika estava flertando com ela e persuadiu Fiona a contar uma história constrangedora. No entanto, Fiona revela a Seika que costumava ter medo de comer ensopado porque achava que, se ficasse em frente a um fogo, seu estômago cresceria até explodir. Seika acha isso engraçado e não consegue parar de rir. Além disso, Fiona diz a ele que quer usar suas habilidades para salvar os outros e mudar o futuro. No final da tarde, vemos os demônios que mataram mais pessoas. Ione pergunta a Zor se ele pode levar os humanos com ele, mas Zor diz que o mentor é fraco demais e seria comido pelo monstro de Ione. Depois que os demônios comeram vários humanos, eles planejam continuar com seu plano. Na manhã seguinte, Seika e seus amigos se despedem de Ruft. Ruft deseja a ele uma boa viagem e diz a Amil e Mabel que elas são bem-vindas a esta mansão a qualquer momento. Mabel diz que vai sentir falta deste lugar porque a propriedade Lemprode é incrível. De repente, Gley os chama e diz que eles deveriam ir, pois ele queria chegar à capital antes do pôr do sol. Em seguida, Fiona se desculpa com Ruft por causar tanto problema a ele. Poucos momentos depois, Gley fica surpreso ao descobrir que a fraqueza de Seika é andar em carroças. Logo depois, Seika pergunta ao irmão o que eles devem fazer se bandidos os atacarem. O motivo é que alguns bandidos estão planejando atacá-los. No momento seguinte, eles são atacados, mas Fiona não se surpreende e Seika sai para garantir a segurança de Fiona. Então, vemos bandidos nas colinas e eles planejam sequestrar a princesa Fiona. Seika é atacado com flechas, mas ele começa a lançar um feitiço para criar uma nuvem de tempestade. Como resultado, as flechas do oponente são desviadas e ricocheteiam nas nuvens de tempestade.
Os inimigos estão chocados porque nunca viram esse tipo de magia antes. De repente, o líder ordena que os magos ataquem o inimigo. Então, um dos magos bandidos acha que está cozinhando, mas Seika o fritou e bloqueou seu feitiço com uma barreira. Enquanto isso, Gley faz seu movimento e ordena a seus subordinados que contra-ataquem. Seika fica impressionado ao ver que seu irmão se tornou um oficial excepcional. Em seguida, Seika usa suas vinhas de contenção e amarra alguns bandidos. Poucos momentos depois, eles se encontram com o outro grupo de vidro e as garotas de Seika ficam surpreendidas ao ver Seika lutando contra bandidos. Ifa acha estranho que os bandidos tenham atacado uma carruagem com escolta militar. Seika concorda com ela, enquanto Gley lhe diz que Fiona quer falar com ele. No entanto, Fiona agradece a Seika pela ajuda e ela pretende encontrar o culpado que enviou os bandidos. Seika então diz que não é necessário deixar todos os bandidos vivos, mas ela responde que os bandidos não causarão mais problemas. Ela também menciona que não haverá mais ataques ao longo do caminho. À tarde, eles chegam à capital e Fiona diz que se divertiu muito. Então, Gley chama Fiona e ela se despede deles. Gley também se despede de Seika. Antes de Fiona ir embora, ela diz a Seika que sempre estará ao lado dele. Em seguida, vemos os demônios se aproximando cada vez mais de seu destino. Algumas semanas se passaram e o diretor oferece a Seika a oportunidade de se juntar ao conselho estudantil. E o que se preocupa é que isso possa chamar muita atenção para ele. Mas Seika responde que acha que está sendo cauteloso demais e que talvez não precise realmente de alguém para assumir seu papel como mais forte. Ao mesmo tempo, Zor e seu grupo chegaram ao seu destino, planejando encontrar o herói na Academia Laudânia e matá-lo imediatamente. Antes de entrar na academia, Bunny Yoni menciona que gosta de cenouras do Hunter Hilde, mas Mudarev responde que ele não deveria agir como um biscoito afeminado e deveria apenas fazer seu trabalho. Em seguida, eles começam a missão e se teletransportam para o terreno da escola. Gunis está confuso e se pergunta de onde veio a névoa. Ele lança um feitiço de fogo e descobre 2 estudantes. No entanto, ele usa sua magia de fogo e os ataca. Ao mesmo tempo, Ionis e Prisléria também se perguntam sobre a névoa. De repente, eles avistam uma pessoa correndo na névoa. Névoa. Então, Ionis convoca Lobo Sombra, que ele roubou de Fushiguro. Quando os Lobos Sombra retornam, ele observa o que seus lobos encontraram. Então, vemos o irmão do Shrek, que estava confuso por causa da névoa. De repente, ele é atacado com facas arremessadas e fica animado. Mabel aparece e descobre que ele não é o irmão do Shrek, mas apenas um ogro feio. No entanto, Mutarev diz que pretende matar Mabel, mas ela não tem a intenção de morrer e faz seu movimento. Mutarev desvia de seus ataques e tenta contra-atacar. Ela então ataca com toda a força e Mutarev percebe que ela é uma oponente digna. De repente, Mabel ativa sua magia e Mutarev percebe que caiu em uma armadilha. No entanto, ele ri e diz a ela que foi uma boa tentativa e se liberta. Mudarev começa seu contra-ataque, atacando com toda a força com seu porrete. Quando a poeira assenta, ele percebe que ela desapareceu. Alguns momentos depois, os demônios notam que algo está errado. Eles descobrem que todos encontraram os Shikigamis de Seika. De repente, Seika aparece e os observa como se fossem insetos. Seika age como um deus e diz que vai seduzir suas mães. Zor fica irritado e usa sua habilidade de avaliação, mas fica chocado com o que vê. No entanto, Mudarev desafia Seika para uma luta, mas enquanto fala, Seika o derrota com um feitiço de raio laser. Os demônios ficam chocados e Prisléria trama para vingar seu camarada. Ila usa seu olho maligno e ativa o poder da Medusa para transformar Seika em pedra. Seika responde que seu feitiço não funciona e convoca a cobra de Boa Hancock antes que ela consiga transformar Seika em Dr. Stone. Prisléria sente dor no teito e morre devido ao imenso poder do olhar maligno do Yakashi convocado por Seika. Seika lhes diz que ela não teve chance porque a cobra poderia até derrotar Orochimaru. Nesse momento, Ione convoca seu monstro, mas a cobra de Seika usa seu hack conquistador pela segunda vez. Quando o monstro de Ione é derrotado, ele tenta domar o Ayakashi. Ele falha e é devorado como frango frito do Popeye. Zor sofre um dano emocional enquanto Seika envia seu Ayakashi de volta ao Reino das Sombras. Gunis planeja ganhar tempo, mas Zor se recusa e diz ao amigo para fugir. Então, Zor afirma que Seika é o Rei Demônio e que eles não têm chance de vencer. Quando Seika declara que protegerá o herói, Zor fica chocado porque Seika está do lado dos humanos. Seika está cansado de esperar e começa a preparar um feitiço. Ao mesmo tempo, Zor ordena ao amigo que fuja e lance seu feitiço mais poderoso. Seika não se conteve na luta e atacou o inimigo com uma onda de lava. No entanto, Zor foi derrotado, mas Gunis conseguiu escapar. Gunis não consegue acreditar que o Rei Demônio está do lado dos humanos.
Enquanto descansa, ele percebe que está sendo cortado. Então vemos Seika, que conseguiu eliminar Ganes a centenas de quilômetros de distância com seus incríveis poderes de exorcista. Em seguida, Mabel aparece e pensa que Mudarev pertence à associação de mercenários e planeja assassiná-la. Seika a acalma e diz que o inimigo estava atrás de Amil. Ela também descobre que Seika cuidou disso e pede que mantenha em segredo. Durante o jantar, ele descobre que Amil não sabe que os demônios estavam atrás dela. Nesse momento, um grupo de soldados do Barão Greville aparece de repente. Eles planejam prender Amil e acusá-la de vários crimes. Assim, ela é acusada de assassinar um emissário demoníaco. Isso choca Amu, e Seika não consegue acreditar que um dos demônios mortos era um emissário demoníaco. Os cavaleiros queriam ouvir a confissão de Amu, mas ela não sabia nada sobre o crime. Mabel e Ifa queriam proteger a amiga, mas Seika as impediu. Seika disse a Amil que, como ela é inocente, nada aconteceria com ela. No entanto, dois cavaleiros ficaram irritados com Seika por acreditar que Amu é inocente. Assim, Amu foi presa e Seika perguntou ao príncipe principal os motivos disso. Ele também quer saber quem está por trás de tudo, mas o principal responde que a academia cuidaria disso. Seika acreditava que o principal faria de tudo para salvar Amil, mas sabia que, se nada acontecesse agora, Amil poderia ser assassinada. Então, Ifa e Mabel foram informadas por Seika de que a escola está tomando providências e que não precisam se preocupar. Depois disso, Seika convocou seu dragão e estava prestes a ir resgatar Amu. Quando Seika quis montar em seu dragão, Yuki se preocupou com ele. Ela o alertou de que chamaria muita atenção e que sua vida pacífica chegaria ao fim. Além disso, ele poderia repetir o mesmo destino de sua vida anterior. Seika se recusou a parar a missão de resgate porque estava irritado e decidiu salvar sua amada a qualquer custo. Em seguida, Seika estava a caminho de encontrar Amu na capital. Enquanto isso, Amu estava assustada e trancada em uma cela, temendo nunca mais ver seus amigos. Então, ela começou a chorar e, de repente, uma pessoa misteriosa apareceu. Em seguida, Seika voou para a capital com seu dragão e usou seu papel Itogata para localizar Amu. Seika imediatamente localizou o paradeiro de Amu e acabou no castelo da prisão. Quando Seika tentou salvar Amu, os cavaleiros tentaram matar Seika. Um cavaleiro pediu reforços e Seika foi atacado por milhares de flechas. Em seguida, Seika mostrou seu poder e nenhuma das flechas conseguiu penetrar suas defesas. Depois disso, Seika contra-atacou e usou magia da terra para derrotar os cavaleiros. Seika estava a caminho do subterrâneo do castelo quando mais cavaleiros apareceram, querendo detê-lo. Seika o seguiu. Ele foi imediatamente atacado com flechas de fogo e também usou magia de fogo, atacando os cavaleiros com um ataque de chama branca. Muitos cavaleiros foram queimados, mas não pararam de lutar. Então, Seika convocou um poderoso Ayakashi que os cortou todos. Seika e seu Ayakashi derrotaram incontáveis cavaleiros em um instante, e eles não tiveram chance contra ele. No entanto, Seika eliminou seus oponentes, e os soldados morreram sem sequer conseguir atacar. Em seguida, Seika encontrou sua amiga e conseguiu libertá-la. Amu estava brava com ele porque tinha medo de que Seika se metesse em grandes problemas após resgatá-la. Ela não queria acompanhá-lo, pois não queria colocá-lo em perigo. Então, Seika disse a ela a verdade, que ela é a heroína e será morta se não fugir com ele. De repente, uma pessoa apareceu, e era o irmão mais velho de Seika, Glei, que bloqueou seu ataque. Então, a princesa sagrada Fiona também apareceu. Seika queria que ela explicasse por que Amy havia sido presa e por que a princesa Fiona queria que Amo fosse morta. Fiona então explicou a ele que a nação atual já foi pequena e o Erori era um símbolo de paz. Assim, Seika soube que os demônios tentaram matar Amo porque queriam apagar a causa de uma guerra. Além disso, Seika aprendeu que Amo nunca poderia se tornar tão forte quanto o Erori anterior. A razão é que Seika está ao seu lado, sempre a protegendo do perigo. Após saber disso, Seika ainda não planejava deixar Amo morrer, e Fiona disse a ele que cuidaria de tudo para salvá-la e também não o prenderia se ele saísse agora. Seika recusou a oferta dela, dizendo que não sabia se poderia confiar nela. Fiona ficou triste e Glei desapontado com seu irmão mais novo Seika. Assim, Fiona aceitou a decisão de Seika e preparou uma carruagem para a fuga dele e de Amo. Após ouvir isso, Amo agradeceu a Fiona e Seika descobriu que Fiona lhe deu um cobertor na prisão e a visitou o tempo todo. Então, Seika se desculpou por duvidar dela e fez as pazes como despedida. Em seguida, Seika foi até os cavaleiros mortos de seu exército e revelou seu verdadeiro poder. Ele reviveu os cavaleiros e as duas garotas ficaram chocadas com os poderosos feitiços de Seika. Depois, Seika e Amo quiseram voltar e sabiam que teriam que deixar a escola após aquele dia.
Enquanto isso, Fiona conversou com uma sombra, e a criatura sombria queria saber quem era Seika. Fiona disse a ele que ele é o atual rei demônio que protege a heroína. Após isso, Seika escreveu uma carta para seus amigos e decidiram abandonar a escola e partirem em aventuras. Assim, Amu e Seika se encontraram com seus amigos em uma cidade para começar sua nova vida juntos como aventureiros.